Olá, estamos aqui com mais um vídeo do canal História em Ação e hoje o tema vai ser especialmente para os meus irmãos em Cristo, né? E obviamente para mim também, para mim aprender com o meu próprio vídeo e para os meus irmãos em Cristo, tá ok? Gente, o tema é o seguinte: evangélicos, cristãos e cristãos em geral, cristãos católicos também, eles podem ver, nós podemos ver filmes de terror? Podemos ou não podemos? Eu quero lembrar aqui um episódio, há muitos e muitos anos atrás, em que nós reunimos lá em casa, eu e quase todos os meninos da juventude da Nova Vida de Paracambi, e nos reunimos lá em casa e vimos Jogos Mortais. Acho que foi o primeiro Jogos Mortais. Vimos eu, Daniel, pastor Michael, estava lá, que hoje é pastor, na época ele era líder da juventude da Nova Vida, aqui da nossa cidade, e estávamos lá, Ed, todos vendo Jogos Mortais. E outros filmes também de terror, com o Tuninho também. Eu lembro que eu já vi alguns lá em casa e tal, um do Rob Zombie, bem pesado. Mas, enfim, mas eu lembro que depois de algumas semanas, o hoje pastor Michael, e então líder da juventude, ele numa das reuniões de sábado dos jovens, ele passou Eu Sou a Lenda, com Will Smith, e fez vários contrapontos, né? Ele primeiro passou o filme e pontuou algumas questões sobre o equilíbrio emocional, né? De como nós cristãos, nós devemos imitar a Cristo, sermos mansos e humildes como Ele foi, né? E não ficarmos nervosos, não ficarmos alterados e desequilibrados. Ele trabalhou muito a questão emocional naquela reunião da juventude. Então, me parece que ele pegou um contraponto aí e refletiu, fez essa desconstrução, assim como Deus faz muitas das vezes em nossas vidas, né? Ele desconstrói para dar a resposta final, no final da resposta, no final do diálogo. A resposta final vem dele, vem do Senhor. E o que acontece? É claro que há muitos temas muito interessantes, né? Eu mesmo já vi alguns desses filmes que me chamaram a atenção por serem cineastas que, além do terror, eles abordam a questão social, temas sociais e temas que geram discussões, como os cineastas Jordan Peele e outros cineastas relevantes atuais, como o Aaron Astor e o Robert Eggers, né? Inclusive eu vi até Nosferatu no cinema, lá no Rio, em janeiro, do Robert Eggers. Agora, o Jordan Peele, ele pega muito as questões sociais nos seus filmes de terror, né? Filmes como Nós e Corra, né? Que ficaram muito famosos por tratarem da questão racial, do racismo. Mas, enfim, são filmes de terror, né? Mesmo que abordem esses temas sociais, essas críticas, são filmes de terror. E nós sabemos que lá nos anos 70 e 80, houveram filmes que, no período das suas filmagens, ocorreram vários acontecimentos sinistros, né? Entre eles, durante as filmagens do Exorcista, principalmente durante as filmagens de A Profecia, da década de 70, e Poltergeist, o Fenômeno. No set de filmagens ocorreram mortes, né? Algumas mortes misteriosas, incêndios, né? Raios que atingiram aviões não uma vez, mas 3 vezes durante as filmagens
da profecia. Então, esses filmes, eles atraem coisas ruins ou não? Vamos ver o que diz a palavra do Senhor sobre isso. A palavra, ela não vai discorrer de forma explícita se podemos ou não ver filmes de terror, né? Assim como a pornografia, que explicitamente nós sabemos que nós não podemos ver. Mas com relação aos filmes de terror, não há nada claro. Mas podemos ver em algumas passagens alguns avisos sobre esse assunto que pode ser incluído no contexto de ver ou não filmes de terror. Essa passagem aqui de 1 Coríntios 6,12, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é uma passagem. A outra passagem nós vemos em Salmos 101, verso 3, que diz assim: não porei coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, isso não se apagará a mim. Em Salmos 101, verso 3, né? Que diz que ele não vai pôr diante dos olhos dele coisas torpes, né? Coisas más, coisas ruins. Então isso, claro, nós podemos aplicar aos filmes de terror. Eu vi um vídeo sobre essa questão, né, se posso ver filmes de terror, de um grande teólogo, né, que eu admiro muito, que é o Augusto Nicodemos. Ele é muito conhecido, é um dos maiores teólogos do país. E no seu vídeo, ele diz que essa questão é uma grande bobagem, né, segundo o pastor, né, que tem doutorado, é um dos grandes teólogos, como disse, do Brasil, né, um dos grandes teólogos vivos, junto com o professor Luiz Saião e tantos outros. E ele disse que os filmes de terror são meramente fantasia e que não há problema nenhum em vê-los, e que o cristão ele aumenta muito as coisas. Você não pode abstrair aquela imagem do demônio hollywoodiano e tal, mas eu, apesar de admirá-lo, não penso assim. Eu não penso assim por conta dessas passagens que eu li agora. E levando-se em conta também que muitas das vezes, ao assistir filmes assim, muitas das vezes nós temos pesadelos, né? Ou insônia, ou até na hora de orar de madrugada, nós ficamos com receio de fechar os olhos, de joelhos e com as luzes do quarto apagado. Então dá aquele certo temor. Então os filmes de terror, eles produzem isso, né? Além do contexto espiritual. Como eu disse, eu acredito que seja assim. Há relatos de pessoas que, por exemplo, ouviram vozes que saíam de dentro da televisão, parecido com o filme Poltergeist, não com todas aquelas aparições, mas vozes simplesmente, que saíam de dentro do aparelho de TV. Pode ser, né, um problema psíquico, e essas pessoas que eu as conheço, mas não vou citar o nome aqui, né, elas procuraram ajuda médica, mas eu tenho certeza que a partir de então elas passaram a vigiar na questão de ver esses tipos de filmes, tá? Eu pessoalmente, né, como disse, alguns títulos que me interessam, que me chamam a atenção, principalmente esses novos diretores, os filmes de possessão e de espíritos, eu não vejo, não me sinto bem, não gosto de ver, né, de espíritos, de exorcismo, né?
Eu vi o Exorcista quando passou aqui no Imperial, aqui na nossa cidade. Depois nunca mais revi e eu não gosto. Quando me chama muito a atenção, eu vejo, mas eu acredito que se deve evitar, sim, esse tipo de filme, porque ele pode influenciar e pode nos causar esses transtornos, tanto na relação ao sono, à insônia, aos pesadelos, ao medo, por exemplo, né, de orarmos de madrugada, né, a esses problemas psíquico/espirituais que aconteceram com conhecidos meus, né, eu sei, e foi verdade, eu sei das histórias, não é? Então, há esse grande perigo, não é puramente a fantasia, como disse o nosso querido pastor Augusto Nicodemos, achei até, né, que ele poderia explorar esse tema com mais profundidade. Por quê? Porque é um assunto que envolve, né, até nós mesmos que já somos adultos e que somos cinéfilos. Eu sou um cinéfilo, né, eu amo cinema e alguns títulos me chamam a atenção, mas sobretudo a nossa juventude e o culto dos jovens nas igrejas em geral. Como eu disse, nós lá da Nova Vida, nós nos reunimos e vimos esses filmes aí, né? Mas depois, também como eu me lembrei e falei aqui para vocês, o pastor Michael, hoje pastor, antes líder da juventude, ele fez um contraponto e passou Eu Sou a Lenda, que é um filme com Will Smith, que não é nem de terror, é uma aventura, né? Não se encaixa nesse gênero. E ele fez vários contrapontos, como o pastor Michael, sábio, muito sábio que ele é. E eu digo o seguinte: cada dia é uma luta diária. Eu também estou nessa luta diária, né, de evitar ver esse tipo de filme. Essa é a palavra, evitar esse tipo de filme, tá? Esse que está aqui atrás não se trata desse tipo de filme, é o Fúria de Titãs, tá, gente? De 1981, cujos efeitos especiais pertenciam ao grande rei Harryhausen, tá bom? Então, essa é a minha dica para vocês: evitem ver esse filme. Se puderem parar de ver, né, completamente, seria ainda melhor. Mas aqueles caras, né, que são como eu, que são cinéfilos e que gostam do cinema, né, e que se aprofundam mais, além do simples entretenimento, né, que possam vigiar e selecionar o que vão ver, né? Assim como eu não vejo alguns tipos de filmes de outras linhas, o terror também é importante. E eu digo para que não vejam, mas se realmente tiverem muito interesse, que selecionem e que evitem esse tipo de filme, tá? Eu não acho que seja uma análise como o pastor Augusto Nicodemos fez. Eu acho que não é só fantasia, não é só entretenimento, porque isso afeta a vida de muitas pessoas, principalmente nossos jovens, né? Como isso pode, porventura, alterar o comportamento dos jovens, né? Principalmente todos esses cuidados aí, em termos psicológicos e espirituais. Tá ok, gente? E no mais, é isso aí. Espero que todos tenham gostado do vídeo e fiquem todos com Deus. Se eu esqueci de alguma coisa, me perdoem, tá? E peço a todos que me ajudem em oração e que também estarei orando por todos. Esse é um vídeo mais específico para os meus irmãos de fé. Tá bom? Um beijão, fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo do canal História em Ação. Foi! Beijão.